estamos de volta e vamos continuar essa nossa conversa sobre o conceito de território, essa confusão. Já vimos no nosso encontro passado o como isso não é uma saída muito simples, ou não possui uma saída muito simples, um caminho que a gente possa fazer sem tropeços, sem problemas. Assim como a ideia de paisagem, a ideia de território é também algo, como sabemos, da grande tradição geográfica, principalmente da tradição geográfica que vem do século XIX. Então, bom, há muitas abordagens, muitos problemas, muitas dificuldades, e é exatamente em cima disso que nós vamos continuar. Hoje, para que a gente possa dar mais um passo, nós vamos conversar um pouco com o texto do Rogério Heisman. Esse texto do Rogério Heisman, ele é, a princípio, algo bastante conhecido, né, dentro da academia brasileira, dentro dos cursos de geografia e pelo grupo, né, de pessoas interessadas no tema. É um texto que surgiu para fazer uma espécie de contestação. O título do livro, O Mito da Desterritorialização, é um título bastante bom, provocativo, porque no final das contas nós estamos numa fase, principalmente dos começo do século XXI, um pouquinho mais para frente, uma fase em que a expressão território se tornou de uso comum. Quem acompanhou a documentação, os documentos, as coisas que foram produzidas principalmente pelos órgãos de planejamento, de estado, de município, mas também os órgãos de planejamento federais envolvidos nesse momento com o período Lula, né, o primeiro e o segundo governo Lula, sabe que a palavra território virou uma palavra de uso quase que obrigatório. Qualquer coisa era um território disso, território daquilo, território de conflitos, território da produção, território... Bom, a palavra território veio carregada, né, de adjetivações, onde cada fenômeno, então, se tornava, ao invés de um substantivo, se tornava um adjetivo de território, porque tudo era ou é território nesse sentido. E Haspert, então, se debruça sobre alguns desses textos e vai em busca de discutir justamente o porquê que, no meio dessa discussão, vai se colocar a ideia de que as pessoas que se deslocam, as pessoas que migram, ou então as pessoas que vivem em determinados lugares que sofrem transformações abruptas muito importantes, que essas pessoas são simplesmente desterritorializadas. E ele, coloca aí uma dúvida sobre isso e chama isso de mito, porque no final das contas a ideia de uma desterritorialização do ponto de vista do Heisman é simplesmente inviável, porque no final, independentemente de você sair de onde você vive e ir para outro lugar, você estará sempre se territorializando, sempre territorializado de alguma forma, mesmo que isso implique em algum tipo de estranhamento, de desconhecimento, de impossibilidade de pertencimento e coisas desse gênero. Então, o mito da desterritorialização é acho que uma das principais obras do Rogério, e assim, é nesse contexto, né, que ele vai tentar, então, discutir um conceito de território para poder, identificar que isso, no final das contas, é um mito, quer dizer, essa coisa da desterritorialização é um mito. E nós vamos aqui capturar alguma coisa do seu texto que o que nos aponta, de fato, é essa dificuldade de construir um conceito. Ele vai em busca de muitos autores, de Godelier, de Hartshorne, de outros tantos, e vai em busca de ver o que se falou sobre território, né? E o porquê que, no final das contas, o território se tornou uma coisa tão importante e, claro, para ele também extremamente importante, por isso mesmo vai se debruçar sobre um mito, né? Sobre
uma ideia que ele considera uma proposição falsa. Muito que bem. Mas a questão é que conceituar território parece ser uma dificuldade que continua pesadíssima. Vamos ver o texto do Heisman e vamos então acompanhar um pouco, né, as dificuldades, os meandros, não todos, evidentemente, porque senão isso nos obrigaria a ler o livro todo, isso, bom, é inviável para o nosso projeto. E vamos aqui usar o esquema da citação, né? Vamos aqui resgatar trechos, né, do texto de Heisman para que a gente possa aqui conversar um pouco sobre isso. Claro que não está aqui todo o pensamento do autor, mas algumas referências que nos permitiria aqui conversar um pouco sobre o assunto. Veja bem, lá pelas tantas, Heisman vai em busca então desse conceito de território, vai em busca de traçar um caminho para a construção de um conceito. E ele, para fazer isso, vai atrás, aqui no caso dessa citação, de um dicionário francês sobre expressões geográficas, não é? E ele vai dizer, então, um dicionário organizado por Roger Brunet e outras pessoas e tal, publicado em 1993. E Rogério nos diz assim, ele, né, o dicionário, reúne nada menos que 6 definições para território. Uma delas se refere à malha de gestão do espaço. Então, o território seria uma malha de gestão do espaço. Claro que, assim, pensar nesses termos é, bom, jogar pesado para a pura abstração, porque não sabemos uma malha de quê, uma malha em relação a quê. Bom, uma malha de gestão do espaço significa exatamente o quê, né? É difícil dizer. Então, é uma abstração tentando dar conta de outra e tudo isso é complicadíssimo, né? E de apropriação ainda não plenamente realizada. Portanto, é uma malha de gestão do espaço que ainda está se realizando, que ainda está caminhando. Bom, proposto nesse sentido, a questão é que isso, evidentemente, não nos permite reconhecer o território e dizer que uma coisa é território e a outra não é. Então, porque, bom, sabemos que um determinado identificador, quando ele identifica absolutamente tudo, bom, não há nada que nós possamos fazer para compreendê-lo, porque, bom, se tudo é ele, então não tem muito jeito, né? Entra no campo da metafísica e isso, sem dúvida, é bastante difícil, né? Esta relação que nós temos entre a totalidade, né, que é a ideia de natureza, por exemplo, essa noção de totalidade, essa noção é muito diferente de uma noção onde tudo se resume a ser território, ou paisagem, ou espaço, ou seja lá o que for, porque são discussões bastante diferentes. Muito bem, uma outra, que são 6, né, que estão apontadas aqui nesse dicionário, esta primeira já falamos, a outra fala do espaço apropriado, consentimento ou consciência de sua apropriação. É interessante, porque isso nos permite afirmar a existência de espaços não apropriados e qual seria exatamente a diferença entre uma coisa e outra, e o que seria espaço, bom, não se esclarece e não se torna, então, uma referência capaz de nos permitir o entendimento do conceito. E ainda, bom, o fato de ser um espaço já apropriado, diferente da outra, onde a apropriação ainda não se realizou, mas consentimento ou consciência de sua apropriação. E, portanto, se você se apropriou, mas você não tem consciência de ter se apropriado, aquilo não é território. Veja que é um campo extremamente delicado para se dizer o que é e o que não é, e quem é que tem essa consciência, que nível de consciência nos permite saber se, bom, estamos frente ou não a um território, e isso significaria, a princípio, algo tão estranho como a gente dizer que quanto mais
temos consciência de alguma coisa, mais território ela é. Então, assim, isto de fato parece bastante confuso, não, assim, não estabelece nenhum tipo de padrão, nenhum tipo de possibilidade de entendermos o que é e o que não é, quando não é, por que é e por que não é. Então, tudo isso é confusão das mais evidentes. Aí, uma terceira opção, uma terceira possibilidade aí do dicionário se refere à noção de território, ao mesmo tempo jurídica, social e cultural e mesmo afetiva, aludindo ainda a um caráter inato ou natural da territorialidade humana. É interessante o como esse tipo de raciocínio, que tem um caráter tautológico evidente, porque ele se repete no interior de si mesmo, a ideia de que o território é a territorialidade humana. Então, o que é território não sabemos, mas o território é a territorialidade. Como não sabemos o que é território, menos ainda territorialidade, então tudo isso vira absolutamente nada. E nesse sentido, então, essa noção jurídica, social, cultural e mesmo afetiva, que será que isso quer dizer e em que nível, em que postura, com que condição isso torna as coisas, as relações, ou seja, os processos, não sei muito bem, um território ou não sabemos. Por fim, um sentido figurado, metafórico, um sentido fraco, como sinônimo de um espaço qualquer. Aí a ideia talvez seja mais próxima daquilo que estamos tratando na nossa literatura acadêmica, governamental, associada a planejamentos territoriais, como se diz, não é? Como a gente diz com maior tranquilidade. Então, assim, território é tudo, né? Então, alguma coisa que alguns vão chamar de espaço, outros vão chamar de território, e assim vai ficando, as coisas vão tentando se resolver mais ou menos nesse caminho. É muito difícil que, do ponto de vista de um campo do conhecimento científico, essa polissemia, né, ela continua sendo a materialidade conceitual sobre o qual a gente se debruça. É muito complicado isso. Por fim, uma outra definição é aquela que evoca a distinção entre rede linear e território areal de área. Assim, um pouco confusa esse monte de vírgulas, mas vamos tentar entender. Na verdade, duas faces de um mesmo todo, pois o espaço geográfico é sempre areal ou zonal e linear ou reticular. O espaço geográfico nós vamos discutir melhor mais para frente, mas é evidente que a ideia de ser espaço geográfico significa que o geográfico aí é um adjetivo para espaço, porque existem espaços de diversas maneiras. Portanto, podemos dizer um espaço cultural, espaço sideral, espaço, geométrico, espaço geográfico, espaço não sei. Mas assim, de alguma maneira, a grande questão é que ficamos novamente girando em torno de um mesmo ponto, porque se o espaço é geográfico, o que será espaço, e quando que o espaço é geográfico e quando não é? Essa é uma questão que precisa ser resolvida e que, a ideia de que o espaço geográfico é sempre uma área, isso significa que toda a área é um espaço geográfico? Evidentemente que não. Se eu estou aqui numa área delimitada por um desenho geométrico absolutamente simples num papel ou na tela de um computador, não posso dizer que aquela área é um espaço geográfico. Ou, independentemente do que seja, vamos imaginar que a gente saiba o que é isso, que é o senso comum, que é aquilo que todo mundo ou muita gente fala. De alguma maneira, ele é zonal
e linear ou reticular, o território sendo feito de lugares que são interligados. Em resumo, a frase diz que território é qualquer coisa. Porque no final das contas, veja, o espaço geográfico é sempre uma área. É isso que está dizendo aqui, pois o espaço geográfico é sempre areal, ou zonal, e linear ou reticular. Isso é interessante, porque assim, ou ele forma uma linha, ele é linear, ou ele é reticular, ele cria então uma rede, vai se cruzando coisa com coisa. Ele estabelece uma área ou uma zona. Bom, ok, uma zona talvez seja um tipo de área. Bom, e aí isso significa exatamente o que mesmo? Mas aí então vem o território, porque veja, o território sendo feito de lugares que são interligados. E o tal do espaço geográfico? Bom, ele se perdeu no meio do texto. E esses lugares que são interligados, existem lugares que não são interligados? O que interliga lugares? O que faz com que uma coisa seja território e outra não? Esta é a grande confusão que está colocada no meio de tudo isso, no meio desse conjunto de conceitos que o Heisberg foi achar lá nesse dicionário francês sobre expressões geográficas ou palavras geográficas, ou seja lá o que seja. De alguma maneira, essa confusão não termina aí. Eu vou utilizar mais uma citação, que é aquele retira de Godelier. Existem mais, como eu disse a vocês, são vários os autores com os quais ele dialoga, mas achei essa interessante também para mostrar o como é difícil, né? O como se tornou difícil esse tipo de observação. Então, designa-se por território uma porção da natureza. Bom, isso significa que, de alguma maneira, a natureza como um todo não é território. Isto, bom, já temos aí um ponto. E, portanto, do espaço. Isso significa que a natureza é espaço, ou porque se é uma porção da natureza e, portanto, é uma porção do espaço, o espaço e a natureza parecem ser a mesma coisa, parecem ser sinônimos. E isso já começa a complicar um bocado esta relação, sobre o qual uma determinada sociedade reivindica e garante a todos ou a parte de seus membros direitos estáveis de acesso. Bom, isto é o Estado, não de alguma maneira. O Estado no formato, desde os feudos, no formato do Estado moderno, no formato de N formatos e até, por que não, os direitos políticos ou a gestão política ou o estabelecimento político, né, sobre uma determinada área que é reivindicado por uma tribo indígena, por uma sociedade tribal, ou seja ela qual for. De alguma forma, então, esta questão volta para o problema do Rafestan, o problema desta relação entre território e poder. Então, a ideia de porção da natureza, vamos deixar isso de lado, do espaço, vamos deixar isso de lado, porque isso não acrescenta absolutamente nada à proposição, mas o que acrescenta aí é que isto é uma porção de alguma coisa cuja sociedade reivindica ou garante a todos ou a parte de seus membros direitos estáveis de acesso, de controle e de uso, com respeito à totalidade ou parte dos recursos que aí se encontram e que ela deseja e é capaz de explorar. Muito bem. Então, de alguma maneira, esse conceito está muito associado ao que modernamente chamamos de Estado Nacional, se é que os Estados são de fato nacionais. Mas, de qualquer maneira, a grande questão é que os Estados, sejam ou não nacionais, constituem-se e falam em nome de uma identidade aparentemente nacional. De alguma forma, este tipo de coisa volta ao nosso ponto anterior, né, com o texto sobre poder, né, do Rafestan, e estamos aí
dialogando em torno disso, margeando em torno disso, sem saber exatamente por onde que essa coisa vai andar e como é que a gente faz para usar esse conceito e trabalhar esse conceito de maneira que ele não nos leve à simples observação do senso comum e que essa observação não se realize, de fato, exclusivamente como uma espécie de estrutura descritiva, ou então, bom, seja qualquer coisa, qualquer discurso, falando de qualquer lugar, é sempre um território, porque, afinal de contas, já fazer o discurso já é uma maneira de se apropriar do mundo e etc e tal, e como tudo isso está relacionado ao poder, e território é poder, bom, uma coisa se liga à outra, e aí chegamos a esse imbróglio, a essa sopa de letras, não é? Que, bom, como diria o Chico Buarque de Holanda, uma sopa de letras é um poema concreto no bucho do analfabeto, mas isso não é o caso. Nós precisamos de algo um pouco mais ordenado do que isso. Bom, vamos lá. Se não sabemos exatamente o que é um território, vamos tentar exercitar então a nossa cabeça, vamos tentar imaginar o que é que a gente vê quando nós falamos isso. Quer dizer, estou vendo um território, você vê um território? Você é capaz de ver um território? Essa é a pergunta. E quando você vê um território, o que é que você vê? Não? De alguma maneira, vamos deixar os exemplos de paisagem um pouco fora desse jogo. Depois a gente vai voltar para juntar esta confusão toda. Mas vamos, neste momento, imaginar que a nossa leitura do mundo tenha outra característica. Vamos apontar, então, para uma possibilidade de significar a ideia de território. Então, quando nós estamos vendo território, estamos vendo exatamente o quê? Estamos vendo uma foto aérea de Belo Horizonte, neste caso. Bom, é um emaranhado, não? Assim, de alguma forma, esse conjunto de elementos que está sendo identificado por essa imagem, ele é um conjunto de elementos para nós, bastante familiar. Não que conheçamos Belo Horizonte, mas de alguma maneira a ideia de ser um adensamento tipicamente urbano, uma grande cidade com milhares e milhares e milhares de construções, com muito tijolo, muito asfalto, muito cimento e, sem dúvida nenhuma, muita gente. E muito congestionamento, muito de tudo. De alguma maneira, esta grande questão que está colocada aí eu olho para isso aí e vejo um território. Belo Horizonte é um território. Olhar para esta imagem é olhar um território. Por quê? Em que medida e o que é aí território e o que não é? Quer dizer, como é que eu vou entender isso? Porque, no final das contas, posso nunca ter ido a Belo Horizonte, posso não ter nenhuma reflexão sobre isso, posso muita coisa. De alguma maneira, dependendo da pessoa, de que país vive, eu talvez nunca nem tenha ouvido falar de Belo Horizonte, quem sabe? Deve perder muito, mas de qualquer maneira isso é uma outra questão. O problema é o que eu vejo quando vejo um território. Eu observo um território, eu estou vendo o quê? Estou procurando enxergar o quê? Uma imagem aérea de uma grande cidade? Podia ser qualquer outra. Podia ser São Paulo, podia ser Londres, Paris, Tóquio, Hong Kong, novamente, só que aí neste formato. Então, o que eu vejo quando eu vejo um território? O que é que está na minha cabeça? Será que aquilo que está na minha cabeça é um mapa? Pode ser. Bom, de alguma maneira, a grande questão é que a ideia de mapa é sempre a representação, talvez de uma maneira um pouco diferente, da imagem aérea, da chamada foto aérea, imagem de satélite, ou seja, como nós queiramos identificar ou reconhecer, o mapa já é um produto, né? Já é uma resultante. O que nós estamos vendo aí, bom, são coisas relativamente conhecidas
para nós brasileiros e principalmente se já passamos aí pelo ensino fundamental. O que nós estamos vendo é uma parte da América do Sul, bom, de um lado o Oceano Atlântico, o Pacífico. Nós estamos aqui, não está nada escrito aí, mas sabemos o que é. Sabemos que determinadas linhas aí são a representação de fronteiras entre países, e, portanto, a delimitação de um país chamado Brasil, de outro chamado Argentina, outro chamado Uruguai, Equador, Venezuela, e assim sucessivamente. Vemos também que algumas dessas referências estão diretamente associadas a grandes bacias hidrográficas, como a bacia do Amazonas, que está aí muito bem identificada, ou então, bom, a bacia paranaica, né, a saída do Rio da Prata. Então, tudo isso está colocado de alguma maneira aí. A gente reconhece com alguma facilidade, sem grandes dificuldades. Mas quando eu olho isso, eu vejo um território. Por que seria? Seria um território porque são delimitações de área? Existiria um território, portanto, fora das terras emersas? Quando eu estou olhando para o Oceano Atlântico ou para o Pacífico, eu estou vendo um território? Será que sim? Será que não? Bem, então, como é isso? Não é? Para que a gente continue essa nossa conversa e essa confusão, criando aí, então, um conjunto de perguntas fundamentais, aqui temos um outro mapa, igual, bom, pelo menos a base é a mesma do anterior, mas aqui já tem nomes, já tem, né, já estou identificando, já tem nome até dos estados brasileiros, Rondônia, Acre, Itaí, Amazonas, Paraná e Santa Catarina, e etc, e etc, e etc, Bahia e Paraná. Então, estamos olhando, estamos vendo, existe aí alguma coisa que representa uma determinada ordenação, uma determinada distribuição, as coisas nos seus devidos lugares, ou pelo menos a representação dos devidos lugares aonde a gente consegue observar que as coisas estão, e aí a gente representa no mapa. Representando no mapa, temos um território? Será que isto que vemos é território e aquilo que é a fonte geradora deste tipo de informação é ou não? Bom, gente, olha, é uma confusão, hein? Bom, pelo menos a minha intenção é criar essa confusão. E aí, voltamos aqui a um mapa com poucas referências daquelas que estavam no anterior. Para quem tem hábito em relação a essa imagem, vai identificar aí o Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, com alguma facilidade, Goiás também, pedaços, né? E o Paraná. E assim, nesse sentido, está aí a Bacia Paranaica, essa coisa toda, o Rio Tietê, coisas, né? Assim, todo azul, Rio Tietê azul, é uma coisa interessante, além do Oceano Atlântico. Então, tudo isso e isto aqui, sem aquele conjunto de referências, né? Porque a única coisa que está aí são pontinhos, linhas, que não sabemos exatamente o que é, podemos imaginar que se trata de um conjunto de estradas, de rodovias, né, que interligam municípios, que são esses pontos amarelos e tal. Bom, mas ainda não está marcado. Se a gente marcar tudo do jeito que está aqui, aí vamos saber que aí está São José do Rio Preto, bem no meio, Campinas, Jundiaí, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Patos, Minas, Uberlândia, né, Chapadão do Sul, Três Lagoas, e Maringá, Londrina, tudo isso está aí, Rio de Janeiro e tal, Petrópolis, tudo isso está identificado aí. Digamos que temos uma visão mais territorializada agora do que no mapa anterior. Quer dizer, o que será que nós estamos vendo quando vemos isso? O que é isso? Que mapa é esse? Para os que estão acostumados, bom, vão identificar que se trata da delimitação, né, do município de Goiânia, com alguns penduricalhos e tal que estão colocados, alguns outros pontos da cidade, ou então que formam parte da metrópole, né, que é Goiânia.
Nesse sentido, então, o que é que nós estamos vendo? Arruamentos, definições de grandes vias de circulação e assim por diante. E nesse sentido, temos aí Goiânia e as divisões, Aparecida de Goiânia, Abadi de Goiás, né? E assim, Senador Canedo, terra do meu grande amigo, que tinha lá uma terrinha, né? O João de Castro. Então, assim, essa coisa toda, se vocês não conhecem João de Castro, deveriam conhecer, mas, de qualquer forma, estamos aí frente a uma determinada ordenação. E, dentro dessa ordenação, é que devemos, de alguma maneira, começar a imaginar o que é que faz a diferença entre aquilo que nós vimos antes, a tal da paisagem, com o que nós estamos vendo agora, o tal do território. Qual é a diferença, afinal de contas? Quando eu digo paisagens brasileiras e o território brasileiro, bom, intuitivamente já me diz que eu estou falando de coisas que não são as mesmas. Não posso confundir a ideia de paisagem com a ideia de território. Mas qual seria a diferença? Bom, vamos ver isso no nosso próximo encontro. Um abraço e até lá.